Então, gente, para explorarmos um pouco mais sobre a sucessão familiar, eu converso agora com Sandro Elias, sócio da consultoria Safras e Cifras. Oi, Sandro, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata. Tudo bem? Satisfação falar contigo e para todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. Obrigada, a gente que agradece a participação sua para falar de um tema tão relevante, né, para o nosso agro, que é a sucessão. A minha primeira questão, Sandro, é a seguinte: quando que o proprietário ali da fazenda ele deve começar a preparar, né, filhos, filhas para essa sucessão? Qual que é o momento ideal? Renata, a sucessão ela nada mais é do que planejar a continuidade do negócio. Eu acho que esse é o primeiro desafio nosso, é entender que tirar, né, aquelas barreiras que a gente tem de falar de sucessão, porque sucessão é planejamento do futuro. Então, os filhos começam a ser preparados desde pequeno para desenvolver a paixão pelo negócio. Quando estão em idade já de começar a ir para a faculdade, escolher o curso, é importante que eles já conheçam o negócio da família. E depois, com essa, né, sabendo se ele vai querer trabalhar ou se ele vai querer exercer um papel de sócio, ele passa a poder se preparar para isso, né? Se desenvolver como ou para trabalhar no negócio, estudar, buscar conhecimento para poder aplicar no negócio, ou mesmo se preparar para poder ser um bom sócio. E os pais, né, desse papel, eles começam também a desenhar como pode ser a inserção desses filhos, num conceito muito importante de que o pai não vai passar o bastão para os filhos, e sim preparar para trabalharem juntos. Pais e filhos, como a gente viu nas reportagens ali, somando esforços, cada um no seu papel, para construir um negócio e um patrimônio cada vez mais forte. Então, essa sucessão que começa lá quando o filho é pequeno, ela vai ter o sucesso quando esses pais conseguirem trabalhar em harmonia com os filhos e esses filhos queiram dar continuidade, né? Dar sequência a todo esse patrimônio e esse negócio que é o agronegócio no Brasil. E é muito interessante, né, isso que você falou, porque é um trabalho em conjunto, né? Então, sobretudo, é muito importante ter aquele equilíbrio e a gente vê exemplos, né, que às vezes há esse conjunto aí de 3 até 4 gerações dentro desse processo. O que é importante alinhar para que um complemente o outro, né, e realmente respeite, sim, a tradição, o que foi formado até então, e para que haja também um complemento com essas novas ideias, né, com essa nova geração. Quais são os elementos fundamentais para a gente conseguir trabalhar um equilíbrio aí entre as gerações? Essa questão dos papéis, muitas vezes precisa discutir os órgãos de governança, Renata. Como a gente tem uma longevidade maior, que tu falaste de 3 ou 4 gerações trabalhando juntos, é muito comum, que a gente não costuma ver, né, produtor se aposentar. Pelo contrário, como a paixão pelo negócio é muito grande, ele vai continuar exercendo um papel e a experiência, são vários anos acumulados de safras que ele pode agregar muito. Então, é muito importante que os filhos valorizem isso, tenham reconhecimento, e que os pais deixem espaço também para os filhos poderem inovar, trazer novas tecnologias, trazer novos conhecimentos para o negócio. Como é que isso funciona na prática? Deixando bem claro o papel, muitas vezes com protocolos, com regras combinadas da família, dizendo, olha, aqui são decisões de quem está no dia a dia do negócio. Então, o filho entra para trabalhar no negócio, qual é o papel dele, quais são as expectativas, o que ele tem alçado de tomada de decisão, o que ele tem que conversar com os pais para tomar decisões conjuntas, o que ele tem que conversar muitas vezes com os irmãos. Isso, às vezes, é uma combinação que, se não tiver clara, dá conflito. E, estando clara, a gente consegue somar o melhor da geração que tem mais experiência com o melhor da nova geração que normalmente quer trazer inovações e seguir, né, esse ímpeto de fazer os negócios crescerem. Agora, Sandro, tipo de capacitação profissional que é fundamental, né? Além das áreas do agronegócio, que cada um tem, digamos, maior afinidade para seguir, mas a gente imagina que quando você assume um papel de liderança, um papel mais administrativo, né, ou de gerência, você precisa ali, com certeza, desenvolver esse potencial dentro de uma capacitação. O que você tem observado, né? O que é importante aí, quem está nessa linha sucessória, entender, aplicar e fazer? Renata, cada vez mais entender que a fazenda é uma empresa.
a fazenda sendo uma empresa, o que diferencia uma fazenda, né, que vai melhor que a outra? É a gestão. Então, um dos grandes atributos a serem desenvolvidos é a capacidade de gestão. Quando fala em capacidade de gestão, é capacidade de lidar com os números. Saber, né, se está dando resultado, não está dando resultado, como é que eu analiso se aquele investimento é viável ou não, como é que eu posso apresentar um balanço, um DRE, muitas vezes, né, os números do meu negócio para poder comunicar com a família. E a gente entendendo que o negócio é uma empresa e que os filhos não necessariamente precisam todos vir para a propriedade para fazerem parte desta empresa familiar, que pode alguns deles, né, seguirem com a sua profissão, sei lá, médico, dentista, advogado, enfim, a profissão que for, e poder ser sócio dessa empresa, eu preciso ter números para poder compartilhar e alinhar os interesses. Então, a primeira questão é aumentar a gestão, seja a gestão dos números, para quem vai trabalhar no negócio, se preparar para poder ser um bom gestor, porque não tem espaço no agro mais para aquela questão de ser só porque eu sou da família, eu vou trabalhar no negócio. É importante que quem vem trabalhar, vem para agregar, então tem que se preparar tecnicamente para poder gerar resultado, tem que dar igual ou mais do que um profissional externo contratado, porque, né, a exigência, a expectativa de quem está no campo é que gere resultado. E isso, quando tem os números e é compartilhado com a família, acaba sendo um alinhamento de interesses. Quem é sócio quer que o resultado seja maior, e quem está no campo, se a remuneração for adequada, muitas vezes com remuneração variável pelo trabalho, também quer que dê o máximo de resultado pensando, né, na família como um todo, mas também nele como profissional. Então, se preparar para a gestão. Outra coisa muito importante é se preparar para trabalhar em sociedade, Renata. E isso talvez seja um dos maiores desafios. Na sucessão que a gente vinha experimentando nas últimas gerações, eu ia dividir a fazenda. Então, sempre eu vou ter um dono só. Só que a gente sabe que nesse processo, além de um processo ser muito difícil de dividir fazenda, eu acabo, né, uma fazenda não é algo que eu possa chegar e passar uma régua e dividir. Muitas vezes tem acesso à água, tem a sede, tem o acesso à própria fazenda, a terras melhores e piores. Quando eu divido, eu perco escala, porque eu tenho que fazer investimento em máquina, fazer investimento, muitas vezes, em benfeitorias, em sedes, e eu acabo perdendo competitividade. Então, esse processo antigo de dividir, ele, se puder ser evitado, se a família puder trabalhar em sociedade, não são todas que vão trabalhar em sociedade, mas se elas puderem trabalhar em sociedade de pais e filhos, sociedade de irmãos, ela traz uma possibilidade de ganho muito maior para todos. Só que para trabalhar em sociedade, eu preciso aprender a conviver com as diferenças. Então, eu preciso ter regras claras, transparência e comunicação. Eu preciso criar um ambiente de que essa sociedade seja saudável. Porque também não adianta meu negócio está dando resultado, trazendo dinheiro para... E a família impede guerra. A gente costuma dizer que patrimônio foi feito para trazer bem-estar, para trazer alegria para a família, e não para trazer confusão. Se não está assim, a gente precisa ver o que precisa ser ajustado nas combinações, nos regramentos, para que volte a ser realmente fonte de alegria para a família. E nisso é a preparação para a sociedade, muitas vezes de irmãos, de tios e sobrinhos, e o fator principal é profissionalização da atividade. Trabalhar quem é sócio no papel de sócio, quem é gestor no papel de gestor, quem é membro da família como membro da família, e nós separarmos, muitas vezes, os assuntos. Né? Não tratar assunto de negócio só no almoço de domingo. Não tratar, ter um espaço, um momento em que nós vamos sentar como sócios ou como colegas de trabalho para discutir o que é melhor, qual é a nossa estratégia, o que é melhor, como é que nós vamos planejar a próxima safra, se nós vamos investir ou não vamos investir para comprar a fazenda ou arrendar uma outra fazenda. E isso, a gente costuma dizer que a soma de diferentes perfis da família ajudam muito. Muitas vezes o irmão, aquele que, né, tem o perfil de estar na produção, gosta muito de máquina, gosta da parte do campo, não é o mesmo que gosta de estar no escritório. Enquanto a gente soma as diferentes perfis, a gente consegue ter uma equipe de alta performance. Então, trabalhar, por isso é tão importante aprender a trabalhar em equipe, aprender que não é só o meu negócio, mas o nosso negócio, e a gente somando esforços tem possibilidade de crescer. Excelente esses pontos, né, de total capacitação profissional, cada um em sua determinada área, a questão de divisão aí dos papéis, né, de cada um também, muito bem colocado, quando e como tratar dos negócios, não só deixando ali
como colocado pelo Sandro, né, no almoço de domingo. Ou seja, a gente vê uma completa aí mudança, né, de vida, e quando a gente fala nessa linha sucessória, né, como é que isso vem realmente acontecendo, porque a leitura que a gente faz hoje, tem observado, Sandro, é o seguinte: antigamente os jovens, né, tinham um caminhar ali, muitos, para os centros urbanos, né, e hoje a leitura já é bem diferente. Hoje o jovem, seja por meio da tecnologia, das inovações, da tecnologia, ele quer permanecer no campo, ele encontra ali grandes oportunidades. Então, esse é um novo cenário, uma nova leitura que a gente tem vivenciado para o agro brasileiro atualmente? Renata, concordo contigo em gênero, número e grau, porque o agro ficou muito atrativo. Aquela visão errada da sociedade de que o jovem tinha que ir para a cidade porque não dava um valor para o campo mudou nos últimos anos, e que bom, graças ao trabalho de tantos agricultores, muitos estão aqui nos assistindo, de que transformaram o agro realmente na locomotiva do Brasil. A gente está vendo nos últimos anos, né, o quanto o nosso país tem vocação para o agro. E isso, para quem nasceu numa família de produtores rurais, além de trazer um orgulho, gera muitas oportunidades. E a gente entendendo que eu posso ser sócio deste negócio, ou eu posso trabalhar dependendo da minha vocação, e que eu vou fazer parte desse ambiente da empresa familiar, ajuda a gente conseguir alinhar os interesses dos membros da família. Muitas vezes pode ser alguém que, olha, eu quero manter a propriedade como um sócio, a participar de algumas decisões, participar de algumas reuniões que vão decidir o futuro, mas não quero estar no dia a dia do negócio. E isso permite que quem está no negócio realmente desenvolva o seu máximo potencial. E essa própria empresa familiar, ela vai permanecer ao longo do tempo. E eu protegendo esta empresa familiar com boas regras societárias, com bom planejamento tributário, com boas regras de governança e com uma boa gestão dos números, eu permito criar também para os meus filhos um horizonte muito bom, porque o patrimônio rural, se bem cuidado, ele valoriza ao longo do tempo, Renato. E isso, às vezes a gente diz assim, é uma forma até de honrar os que trabalharam tanto para conquistar aquele patrimônio, para construir, gera uma tranquilidade para os pais, no momento que os pais percebem que tem alguém que vai dar continuidade àquele negócio, né, que a família está valorizando o reconhecimento, e para as novas gerações é uma tranquilidade, que ele sabe que ou ele pode trabalhar, ou ele pode ter o apoio da própria família para empreender, ou para tocar sua outra profissão, e que aquele negócio vai ser uma fonte de complementar de renda, uma fonte principal de renda da família para ele, e se ele cuidar bem para as novas gerações. Porque quando a gente olha para o horizonte do agro brasileiro, a gente enxerga muitas oportunidades. Só que as oportunidades não vão ser para todos que estão. Por isso eu ressalto a importância de desenvolver a gestão. Porque o que vai determinar quem vai conseguir abraçar essas oportunidades, eu costumo dizer que não importa o tamanho da propriedade hoje, se ela é pequena, média ou grande. As pequenas, bem gerenciadas, vão ser grandes no futuro. As que são grandes hoje foram pequenas no passado. O que determina é a capacidade de gestão. Então, o produtor precisa enxergar a fazenda como empresa e desenvolver nele, na sua família, a capacitação para serem bons sócios e bons agricultores também, mas bons gestores de empresas. Então, a gente é muito bom só na produção, que é fundamental, mas a gente também tem que desenvolver para ser um bom gestor. E se cercar de boas pessoas, né, com bons técnicos no campo para poder ajudar a produzir melhor, e muitas vezes bons profissionais para ajudar a desenvolver a profissionalização da minha empresa familiar. Excelente, e muito bons pontos colocados por você. Então, Sandro, muitíssimo obrigada. Com certeza a gente volta a se falar em outras oportunidades, tá bom? Uma ótima noite para você. Obrigado, Renata. Uma ótima noite para vocês também, para todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigada.